Senador Humberto Costa, Vossa Excelência, que de forma muito gentil dá preferência para que as senadoras possam se pronunciar anteriormente a Vossa Excelência, porque todas nós, senadora Fátima, senadora Lídice e eu, temos que nos dirigir nesse exato momento ao Conselho de Ética, porque a pauta do Conselho de Ética do dia de hoje é a análise do processo a que responde o senador Lindbergh Farias. E eu quero lembrar, senador Humberto, por que o senador Lindbergh Farias foi denunciado, vejam bem, denunciado, entre aspas, perante o Conselho de Ética dessa Casa do Senado Federal. Porque, atuando ele em defesa das senadoras que, no ato da votação da reforma trabalhista, nós que ficamos na mesa durante um bom tempo na tentativa, não é, senadora Lídice, de negociar com o conjunto dos senadores, com o conjunto dessa Casa, a aprovação de pelo menos uma emenda, a emenda que deixava claro a impossibilidade de mulheres gestantes e lactantes trabalharem em lugar insalubre, após aquele nosso ato, que foi uma manifestação política, que foi um ato político, que foi um mecanismo utilizado em todas as sociedades, em todos os parlamentos, um mecanismo pacífico de reivindicação e de luta. Após aquilo, nós, as senadoras, fomos denunciadas, fomos representadas diante do Conselho de Ética. E o senador Lindbergh Farias lá esteve em nossa defesa. E, como sempre tem acontecido, infelizmente, no Senado Federal, o debate se transformou num debate mais árduo, o que levou alguns senadores a denunciarem o senador Lindbergh. Veja a que ponto nós chegamos, A Câmara dos Deputados está envolvida no debate da segunda denúncia contra Michel Temer. Michel Temer, presidente não eleito desse país, ilegítimo, que assumiu a posição presidencial, a cadeira presidencial, a partir de um golpe parlamentar, a partir do momento em que subtraíram a democracia em nosso país, e isso é dito e redito por vários ministros do Supremo, inclusive o ministro Lewandowski, que à época presidia o Supremo Tribunal Federal e que foi quem dirigiu a sessão de julgamento contra a presidenta Dilma. Então, neste momento em que Michel Temer, ao lado de outros seis auxiliares seus, está denunciado pelo Ministério Público Federal e a Câmara analisará, deverá votar se aceita ou não, se autoriza ou não que ele seja processado e se transforme em réu perante o Supremo Tribunal Federal, nessa situação, numa situação de uma decisão tomada por parte do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, uma turma do Supremo Tribunal Federal, que novamente afastou do exercício parlamentar um senador da República e que, de forma indireta, determinou sim o cerceamento de sua liberdade. Diante de tudo isso que está acontecendo, o Conselho de Ética vai se reunir agora para discutir um processo contra o senador Lindbergh. O mesmo Conselho que arquivou a priori a denúncia contra quem ontem o Supremo Tribunal Federal novamente afastou das suas atividades parlamentares. Eu aqui, senhores senadores, não estou fazendo juízo de valor em relação à decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão de maioria no dia de ontem. Não estou aqui fazendo juízo de valor. Entretanto, eu quero, com muita responsabilidade e com muita maturidade, registrar que nós estamos vivendo um momento muito delicado em nosso país. Um momento muito difícil. E conforme passam os dias, conforme passam as horas, os meses, a situação não melhora. Pelo contrário, a situação só piora. Depois nós reclamamos, ou a população, ou parte da população reclama, do avanço da criminalidade no país. E, aliás, para enfrentar o avanço da criminalidade do país, o que é que boa parte do parlamento defende? Flexibilizar a lei do armamento, o Estatuto do Desarmamento, flexibilizar, dando armas para todos os brasileiros e brasileiras. É isso
que lamentavelmente a gente ouve, e diminuindo a maioridade penal, ou seja, criminalizar meninos e meninas jovens desse país, que são as verdadeiras vítimas, as maiores vítimas desse sistema carcomido. É isso que nós estamos vendo, mas a situação é delicada e não pode ser diferente quando o parlamento toma as decisões que toma, diante de tantas provas, diante de tantos malfeitos, livra, como fez na primeira denúncia, o presidente Michel Temer de responder um processo, livra, simplesmente livra, e a imprensa diariamente dando as notícias, como foi que ele conquistou a maioria dos votos na Câmara dos Deputados, conquistou a base da compra, da distribuição de cargos, da liberação de emendas, da aprovação de projetos que trabalham para piorar ainda mais as finanças públicas. Foi aprovado um refis naquela época, e agora já tem outro refis. Aliás, a Câmara dos Deputados está lá analisando um outro refis. Uma nova salvação para aqueles maus empresários, e eu aqui não generalizo, apenas falo os maus empresários, que deixam de recolher os tributos a benevolência da lei, do perdão. Para os grandes latifundiários, os grandes produtores rurais, o que fez o governo? Não apenas perdoou 100% de multa, juros da dívida do Fundo Rural, mas baixou a alíquota, achando que recolhimento de 2% da produção era muito alto, baixou para 1,2%, enquanto faz pressão diariamente para que o parlamento aprove a reforma previdenciária, que exige, por outro lado, 49 anos de contribuição para que trabalhadores e trabalhadoras acessem nas suas aposentadorias mísero salário mínimo. Aliás, um salário mínimo cuja lei da valorização eles acabaram, porque eles mudaram na LDO, estava previsto um salário mínimo para o ano de 2018 de R$ 979. E quando chegou o Orçamento Geral da União, a OGU, o valor do salário mínimo chegou a 969, ou seja, tiraram R$ 10 de cada trabalhador, mensalmente, de cada trabalhador brasileiro. E assim, o Conselho de Ética analisa a situação de um senador, que também contra quem existem denúncias gravíssimas e não denúncias, provas cabais, irrefutáveis, e arquiva o processo no Conselho de Ética. Aí, novo afastamento, e nós seremos chamados, possivelmente, o plenário do Senado Federal possivelmente será chamado a tomar mais uma decisão. E eu quero aqui dizer, nós temos que atuar com toda a responsabilidade que se exige do parlamento, e principalmente nesse momento delicado, nesse momento de tanta instabilidade. A Procuradora-Geral da República, que assumiu há pouco tempo, ela tem utilizado de forma preferencial a expressão como a harmonia entre os poderes como uma questão central do seu pronunciamento. Mas eu percebo que cada vez mais, essa harmonia se distancia. Porque o Executivo, sem nenhuma moral, para se manter no poder, compra votos de deputados. Um Legislativo que não é capaz de punir o seu próximo, o seu próprio, que não é capaz, mesmo diante de tantas barbaridades, utilizando-se de 2 pesos e 2 medidas, dependendo de quem seja, a que partido pertença e que posição política tenha. Então, é preciso que, nesse momento, a gente possa ter a tranquilidade necessária e, sobretudo, a imparcialidade de olhar para a nação brasileira e ver o que é melhor para aprofundarmos a democracia, para ajudarmos a superar a crise e não aprofundá-la ainda mais. Muito obrigada, presidente, senador Humberto.